Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, mais um vídeo aqui no Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, e nós estamos falando de parábolas, não é isso, Carol? Parábolas e ações parabólicas, né, Edil? São coisas que isso aí. Jesus contou, coisas que ele disse, e ações que são parábolas também. Então a gente está intercalando entre as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus falou e aprendendo sobre Aí isso. sim, acho que o resumo para mim seria esse, Carol. São os ensinos de Jesus, tanto pelo aquilo que ele fala, como por aquilo que ele faz. Ou aquilo que ele falou e aquilo que ele fez, né? Para ficar no passado aí, né? Mas, mas esse que é o ponto. E hoje nós temos uma ação muito bacana de talvez um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, que é aquele. E aí, Carol, quem é o maior? Quem quer ser? Eu quero a direita, você quer a esquerda? Que lado que a gente vai ficar? Aquele que é o maior, eu quero ficar em cima, né? Quero topo, eu quero topo. É isso aí, Ai, galera. Dil, olha, brabo, esses caras que acompanhavam Jesus, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se a gente seria muito melhor do que eles, não. Olha, É, eu não diria isso, viu? Esses caras que acompanhavam Jesus ou essas pessoas que acompanham até hoje? Até hoje, né? Essas pessoas que falam assim, não, eu sigo a Jesus. E aí a gente olha pra gente no espelho e fala, ai, dá um nervosinho. Mas a gente pode começar já, né? Falar sobre isso. Você quer dar algum recado manda quente. antes? Não, manda Vamos quente entrar no aí. assunto, porque vamos conversar sobre isso logo. A gente está acompanhando o livro, né, do Clayton, e essa explicação lembrar, sobre né? o maior no reino de Deus. Só para lembrar aí, ó. Tô As com o meu ações aqui também. parabólicas de Jesus. É isso aí. Excelente livro, excelente recomendação. E aí, essa parábola do maior no reino de Deus está lá em Marcos 9. E Marcos 9, a partir do versículo 33, né? Eu estava lendo na mensagem, a mensagem é uma versão muito legal. E os discípulos caminhando, né? Indo para Cafarnaum. E no caminho, eles estavam naquele burburinho, né? Fazendo uma fofoquinha um com o outro. E quando chegou em Cafarnaum, Jesus perguntou para eles: e aí, o que vocês estavam falando? E aí bateu aquela vergonha, porque eles estavam tentando ver quem que ia ter mais proeminência quando Jesus fosse coroado rei, porque era o que eles esperavam, né? Então, a gente consegue ver nessa parábola, nessa ação parabólica, que a cabeça dos discípulos estava meio... eles estavam meio aéreos, né, com relação às coisas que Jesus estava ensinando, porque Jesus tinha acabado de falar que ele ia morrer. Jesus tinha acabado de dizer que ele ia passar, né, por sofrimento, que ele ia morrer, que ele teria um caminho de sofrimento a seguir. Uhum. E me parece que os discípulos não estavam conectados. E isso me faz pensar de o quanto a gente está desconectado daquilo que Jesus está ensinando pra gente na Bíblia e o quanto a gente quer instituir os nossos próprios projetos de poder. Olha só. O quanto a gente... Fiquei pensando sobre isso. Eu diria assim, a questão envolve até aquela coisa assim, você pra mim é um problema seu. Eu até te amo, mas... importante mesmo é o negão aqui. O resto... É igual o Sayão fala, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Como a Carol colocou, Jesus acaba de trazer uma notícia que é uma notícia extremamente complicada. É a notícia de que o meu mestre vai morrer, que, enfim, que inclusive todos aqueles planos... E você vê a desconexão geral da coisa, porque como que funciona mais ou menos aquilo? E aquilo que é, vamos dizer assim, de senso comum, tá, pessoal? De que o pessoal estava aguardando o quê? Estava aguardando um Messias. E que esses Messias vinha para quê? Para libertar o povo dos romanos. Ia ser aquele cara que ia chegar arrepiando a boca do balão. Olha só, essa gíria nova, tá? Nossa, atual, super. Cunhada ontem. Então, assim, ia chegar botando, quebrando a banca. Só que Jesus chega para os caras e fala assim, então, eu vou morrer. Eu vou ser entregue para os poderosos desse mundo, basicamente essa é a ideia, para aqueles que são a lei aqui, né, aqueles que têm o controle, o domínio das coisas, e eu vou pacotar, mas eu vou ressuscitar.
Eu vou provar e vou mostrar o meu poder e a minha autoridade. Eu vou mostrar que eu sou realmente o Messias, que eu sou Deus e tal, aquela coisa toda. E o texto, né, Carol, como inclusive o Clayton, ele sublinha no livro dele, porque na NVI diz assim, o que vocês estavam discutindo no caminho? E esse estavam discutindo envolve algumas coisas interessantes. Primeiro, que não foi assim uma coisa assim de chegar, Carol, e aí, Carol, qual que vai ser a sua? Ah, isso, a minha eu gosto mais de Coca, de KS. Eu não, eu prefiro a Coca de latinha. Ah, beleza, acabou a discussão. Não, envolve uma perspectiva de que os caras ficaram caminhando nessa discussão por muito tempo. E Jesus estava ali só ali, ó, no lero-lero ali, né? Ouvindo a coisa e deixando a coisa acontecer, vendo para onde eles iam. E Jesus, nesse momento, ele está saindo da Galileia e indo para Jerusalém, ele está no caminho daquilo que vai ser a sua paixão. E olha só, né? Hoje nós estamos em abril aqui, e estamos aí na Páscoa, né? Exatamente nesse momento tão especial. E nesse momento especial, Jesus está caminhando, indo para, inclusive, demonstrar todo o seu poder e autoridade, o poder que vence a morte, aquele que é o verdadeiro Deus. E os caras estão discutindo, e aí, como é que vai ser o nosso reinado aqui? Como é que vai ser? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? E a coisa é calorosa, porque não foi uma perguntinha, foi uma conversa que eles estavam tendo, né? Era uma intenção do coração deles, né, Dio? O plano dos caras tava totalmente diferente, entende? Tava totalmente alheio àquilo que tava acontecendo. E, gente, vamos ser honestos. Poxa vida, se uma pessoa que você ama, que você caminha ao seu lado, fala pra tu, mano, eu tô passando pela necessidade, eu tô indo pra lá e vai acontecer desastre comigo. Pô, até mesmo o bom vai dizer, pô, o que tá acontecendo, né? Vamos lá. Ou se é um cara tipo Pedro, não, eu vou morrer no teu lugar, sei lá. Mas pelo menos é uma atitude normal. A atitude desses caras é uma atitude totalmente desconectada da realidade, mas totalmente conectada com um coração humano que quer um próprio proveito. Sim. Exatamente isso. E o interessante é que ele fala assim, na mensagem fala, o silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem era maior. Então, no fundo, eles sabiam que aquele não era um assunto apropriado. Apesar da desconexão, apesar, né, o silêncio foi constrangedor, por quê? Porque Jesus faz essa pergunta, e aí parece que eles se tocam e falam, ixi, acho que a gente foi pego, né, será que não, acho que não era pra gente estar conversando sobre isso? Mas o mais interessante é quando Jesus responde, lógico que Jesus, né, pegou o assunto e falou assim, ó, eu tô sabendo o que vocês estão discutindo. E aí ele fala, saibam quem quiser ser o primeiro, ficará por último, e servo de todos. Eu achei muito interessante, Dil, porque Jesus, acho que o Clayton até comenta isso no livro, Jesus não está eliminando a questão de liderança. Jesus não está dizendo assim, ó, não vai ter líder, não vai ninguém, vai ser todo mundo. Ele está falando, Jesus ele inverte a posição do líder. Porque aí naquela época, quem tinha proeminência, ou alguém importante, um rabino importante, as pessoas chegavam, colocavam na cabeceira da mesa, né, no lugar de destaque, as pessoas tinham lugar, alguém que fosse liderar alguma coisa tinha lugar de destaque. Então Jesus ele não está necessariamente eliminando essa coisa de não vai existir líder. Não é isso que ele está dizendo. Ele tá dando um exemplo de liderança. Ele tá falando, e aí acontece a ação parabólica, né? Primeiro Jesus joga a bomba, ele fala, né? Fala essa frase de efeito e fala que quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. E aí ele dá um exemplo disso. Então ele tá colocando o objetivo da liderança em outro lugar. Então é como puxando para a realidade do reino de Deus, né? Como acontece. Como que vai acontecer as coisas no reino de Deus? Porque foi o que Jesus veio implantar. Então, o líder no reino de Deus, qual que é a mentalidade? É isso que Jesus está querendo mudar na gente, né? É a mentalidade. Isso é muito interessante. A bomba é intergaláctica, né? Tipo, ela não destrói um planeta, ela destrói galáxias inteiras, né? É uma frase simples, curta, mas que tem assim, um poder devastador, né? Porque... primeiro que ele joga isso, como você colocou, ele não tira a questão de que existe sim, para uma coisa ser organizada, ela precisa ter organização, é basicamente o pressuposto, mas a questão é o seguinte, não há, inclusive, até mesmo vamos dizer assim,
uma repreensão a você querer liderar. Não há uma repreensão em relação a isso. Ó, você quer ser o primeiro? Então faça o seguinte, vai lá para trás da fila. Dá o lugar pro seu coleguinha na hora da fila para pegar a merenda. E que são esses pontos onde a gente tá ali, poxa vida, eu quero ser o primeiro da fila para ter o direito a escolher o primeiro pedaço, eu quero ser o primeiro, entende? E todas essas coisas. E ele tá falando, olha, se você quer ser o primeiro, sirva. Se você quer ser o líder, sirva. Então, é exatamente nisso. Porque ele vai mexer internamente com a pessoa, criando essa mudança de mentalidade, mas, ao mesmo tempo, incentivando a pessoa à liderança. Sim. Incentivando, olha, tudo bem, você quer ser o líder? Isso é louvável. A gente vai encontrar eco disso aí, por exemplo, lá quando Paulo escreve a Timóteo. Olha, se você deseja o episcopado, né? Se você deseja aí, excelente obra você almeja. Não é tipo assim, não, pô, você não entendeu nada do evangelho. Você quer ir. Cara, você não sabe nada. Você fica quieto aí, vai plantar batata. Não é isso. Pô, você quer liderar, você quer estar no reino de Deus, mostrando, poxa, eu tô aqui pra realmente trabalhar. Amém. Legal. Mas existe um jeito de fazer, né? É isso aí, arregaça a manga. A questão é o seguinte, os líderes da época, qual que é a função de liderança? Eu sou líder, então peraí, vou aqui, ó, coloquei o meu pezão pra cima, não dá pra vocês verem, né? Meu pé tá aqui, ó. Coloquei o pezão pra cima e agora eu falei, Carol, o meu suco eu quero com 3 pedras de gelo, entendeu? Não é. Esse é o papel, esse é geralmente a mentalidade daquilo que tá por trás da coisa, né? E essa é a ideia da gente até hoje, né, Dil? Até hoje. Exato. A gente acha que a gente quer um cargo a mais, a gente quer alguma coisa, né, só para ter tranquilidade. Não, aí eu vou colar com o fulano, porque aí eu vou me dar bem, eu vou ter vantagens com isso, né? Eu vou conseguir os melhores lugares, eu vou conseguir os melhores ingressos, enfim. A gente tem essa mentalidade até hoje. E acho que é por isso que as parábolas e ações parabólicas de Jesus, elas falam ao nosso coração até hoje, porque a mentalidade, o ser humano continua o mesmo. A gente continua com essa cabeça, né, distante de Deus, sem entender as coisas. E sensacional, porque aí Jesus fala e ele mostra. Aí ele traz um exemplo, porque ele pega uma criança e coloca no meio deles ali e fala para eles, quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, me recebe também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou. Aí a gente vai precisar de um pouco de contexto, como a gente conversou lá naquela entrevista com o Clayton, a galera que está ligada aí na sequência dos vídeos já sabe. Uma criança hoje, ela é centro da família. Né? Uma criança hoje, a gente vê muito pai, mãe, vô, vó, tio, tia, todo mundo em volta da criança fazendo tudo que a criança quer. A criança é atendida em todos os seus desejos. Mas uma criança na época não era assim. Então, o que os discípulos teriam entendido, como teria sido essa percepção, quando Jesus trouxe uma criança para o meio da roda e falou, se vocês quiserem ser líderes, né? Se vocês quiserem ser os primeiros no reino, sejam como uma criança. Uma criança naquela época, ela fazia parte da família, lógico, não era necessariamente desprezada, né? Mas era alguém que não tinha muita honra, né? Eram muitos filhos e as crianças ajudavam nas tarefas de casa. A função da criança era essa, era ajudar nas tarefas de casa, era fazer as coisas, né? Ajudar o pai, acompanhar o pai no ofício dele, no trabalho, ajudar a mãe, né? Ajudar nas questões de dentro da casa. E não existia muita honra, não existia muita visibilidade. A criança não era alguém que tinha visibilidade, ou que tinha honra, ou que tinha lugar de proeminência. Então, Jesus pega justamente esse exemplo para poder dar essa invertida nos discípulos. E falar assim, vocês estão procurando o nome de vocês em destaque, mas não é isso. Se vocês forem como uma dessas crianças, que é alguém que existe, que tem uma importância, que ajuda nas tarefas de casa, que é alguém que serve, mas que não necessariamente está buscando, ou nem tem como buscar importância ou relevância, né? Um destaque. Então é assim que a gente precisa ser. Jesus fala e Jesus mostra. É muito impressionante.
É realmente muito legal a atitude de Jesus, porque, como você falou, Carol, a criança, ela não era malquista, né? Ela só, de certa forma, ela não tinha, vamos dizer assim, por um período da vida dela, tipo assim, qual é o benefício dela para a sociedade, né? Ela não produzia necessariamente. Então, de certa forma, você não tem desse grande benefício da sociedade. Você está em qual patamar? Você está no patamar de receber. Você está no patamar de ser instruído. Então você é instruído pela mãe, você é instruído pelo pai, você, inclusive no Novo Testamento já existiam conceitos de escolas, né, alguma coisa mais formal nesse sentido. Desde o Antigo Testamento, nós somos ensinados o quanto que a criança, os pais devem instruir a criança no caminho que deve andar, inclusive. Eu participei há pouco tempo atrás agora do Pessar, né, da Páscoa Judaica. É muito interessante, por exemplo, que durante o momento ali da cerimônia, né, você tem o quê? O momento das crianças, né? E esse momento é extremamente assim aguardado, vamos dizer assim. Por quê? Porque é aquele momento onde a criança ela vai ter a percepção de, poxa vida, alguma coisa está diferente aqui. Por quê? E inclusive, naquele momento, há as perguntas das crianças. Há um momento para que as crianças façam suas perguntas, né? E elas vão perguntar, poxa, todos os dias a gente come isso, isso e aquilo, por que agora nessa semana a gente não come? Por que agora isso? A ideia de que a criança ela tem esse tempo onde ela vai receber as instruções, ela vai receber a história do seu povo, receber a lei, receber os ensinamentos. Bacana. E Jesus inverte tudo isso. A criança se torna um instrutor e aquele bando de marmanjo se torna a criança ouvindo. Então, assim, porque ele pega essa criança e fala assim, ó, é isso aqui. Se você, a criança inclusive, é ensinável, né? A criança é ensinável. Exato. Então, assim, a criança ali se tornou o ponto da instrução. Ela não é simplesmente um adereço para a instrução de Jesus, né? Mas ele fala quem recebe uma dessas crianças. Ele dá valor para aquela criança. Ele atribui um ensino e ele atribui a criança dentro desse ensino, né? Então isso é muito legal a gente perceber o quanto isso tinha um valor cultural que ia mexer com a cabeça dos caras, né? Peraí, essa criança é a criança que eu tenho que ensinar. E agora Jesus falou, agora eu preciso receber essa criança em nome dele. Tipo assim, não é uma coisa qualquer. É no nome do mestre. É então, surpreendente, né? Jesus é surpreendente. Ele traz um exemplo totalmente inesperado. E eu acho que, mais uma vez, os discípulos devem ter ficado com aquele silêncio constrangedor, né? Porque eles já tinham sido questionados a respeito da mentalidade, do que eles estavam pensando, como era a liderança, e aí Jesus já inverte o polo com uma frase. Quando ele coloca uma criança no meio da jogada, gente, eu queria ser, olha, uma mosquinha voltando no tempo para ver a cara desses caras olhando para Jesus e falando, nossa, ele está ensinando a gente com um método, ele botou de cabeça para baixo, né, todas as coisas. E isso é muito interessante, Gil, porque o reino de Deus é assim, né, o que Jesus veio apresentar, essa inauguração que Jesus fez, e o poder que Deus dá para a gente através do Espírito Santo de ser o reino de Deus onde a gente estiver, a gente precisa dessa mentalidade. A gente precisa perceber o nosso ambiente e combater essa mentalidade que a gente carrega, que a gente mesmo, que a gente vê à nossa volta e que a gente carrega, né? De querer ser o melhor do lugar, de querer ser o mais importante, de querer que as coisas funcionem do meu jeito, para mim, para me beneficiar. Então, onde a gente estiver, no lugar que a gente estiver, a gente precisa resgatar isso, né? A gente precisa pedir de Deus novamente essa percepção de ser o reino de Deus dessa maneira, de ter essa mentalidade do reino de Deus. E isso é muito legal, porque quando Jesus disse a frase para eles, olha, se alguém quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, todo mundo entendeu. O conceito estava ali por completo, mas a atitude de colocar a criança foi exatamente algo a mais, foi uma instrução a mais. Foi uma carimbada.
Foi uma carne, exatamente. E isso é muito legal, porque isso vai mexer exatamente com essas coisas como a Carol tá falando. Como que eu vou receber? E aí, em tudo isso, poxa, receber o reino, receber quer queira, quer não, as próprias pessoas que estão ali envolvidas dentro desse reino. Porque a criança, ela chega e, enfim, ela é aberta ali nessa situação. Inclusive, é bem interessante você pensar que o próprio diz que o texto diz, e Jesus tomou uma criança e colocou no meio deles. Espera aí, como assim? Se é um adulto, você pega ela, mano, sai daqui, mano. A criança não tem resistência. Exato, ela foi ali, tipo, por quê? Porque ela tá se sentindo bem segura, ela tá bem, entendeu? Então, assim, você tem ali toda essa relação. Existe um pouco de discussão sobre qual lugar eles estão. Algumas pessoas propõem que o lugar onde tudo isso acontece é na casa do Pedrão, né? Então, provavelmente, a gente não sabe disso, isso não tá no texto bíblico, tá, pessoal? É só, assim, algumas coisas que estudiosos colocam. É uma possibilidade, né? Mas se isso, por exemplo, for alguma possibilidade real, talvez fosse uma criança do próprio convívio. Porque, da família, alguém da família. Alguém ali que estava ligado se for na casa de Pedro, talvez a um dos próprios discípulos, alguém que estava conectado com essa realidade. Então, foi pego. E aí você pensa ainda mais, se isso for uma possibilidade, se isso for uma realidade, é ainda maior, porque é a mesma coisa que, sei lá, vamos supor aqui, a gente pegar do nosso contexto ali da IBNU, ou de casa, sabe? Pegar ali, eu imagino quando a Juju e a Sassá tinham ali 4, 5 anos, pegar e colocar ali, assim... Mas como assim? A criança estava aqui o tempo todo e a gente não percebeu isso. Nossa, Gil, e aí me faz lembrar outras histórias da Bíblia também, né? Em que a coisa está diante dos olhos da gente, a gente não percebe, né? E aí precisa vir essa inspiração, essa iluminação, essa verdade de Deus para abrir os nossos olhos. Que foi quando Samuel foi ungir Davi. Né, o Samuel foi lá na casa do Jessé falar, me mostra seus filhos. Ninguém nem imaginou que o Davizinho, o filho, o caçula, né, poderia ser o rei. Então, a gente às vezes não enxerga aquilo que Deus enxerga. E é isso que é muito interessante, a gente pedir que Deus abra os nossos olhos e que a gente veja aquilo que Ele está vendo. A maneira dele enxergar as coisas e as pessoas. E aí, cara, a criança, ela se torna essa realidade, vamos assim, de uma humildade objetiva de receber o reino, de receber de coração aberto, de portas abertas, vamos assim, com a sua totalidade. Porque, como eu falei, quando a gente pega um adulto, se você pega ele pela mão, ele automaticamente resiste e ele, inclusive, solta, e tem algumas coisas nesse sentido. E eu acho que exatamente essa questão que envolve a própria relação da liderança. Você está disposto a ser o líder no reino, que é, então, se colocar abaixo de todos e servir a todos? Você está disposto a largar a mão desse valor cultural, de tudo aquilo que você aprendeu a respeito de liderança, de hierarquia ou de outras coisas no ambiente secular e se colocar ali como aquele que está realmente disposto a servir, a amar, a cuidar, a receber de braços abertos? Então aí a gente já tem essa mudança, não só interna, mas uma mudança interna que realmente produz algo externo, porque mantém você ativo, você está na liderança, mas você sabe que liderar, então, é exatamente servir, porque eu abri meu coração e permiti exatamente que essa lição pudesse entrar no meu coração. Ó. E Deus não deixa... Nossa, até rimou, gente. Gente, agora eu vou ter que ouvir de novo tudo isso para falar que eu vou anotar. Vocês isso. Anotaram, galera? Muito bom. E o que é legal, Gil, é que Deus não deixa a gente sozinho nessa. Porque Jesus mostrou isso, né, como ação parabólica, mas o próprio Jesus foi um líder assim. Porque já que a gente está nesse clima, né, de Páscoa, a última ceia, Jesus mostra isso, lavando os pés dos discípulos. Era uma cerimônia, né, uma parte, né, de receber as pessoas que era feita pelo menor servo de uma casa, né? Era receber as pessoas lavando os pés. E Jesus faz isso, inclusive, sabendo quem estava entre eles, que era o Judas. Olha que coisa, é uma coisa impressionante, porque o próprio Jesus, ele não é aquele que lidera dizendo pra gente o que tem que fazer e tirando o corpo fora. Jesus é um líder que fala, faz, mostra e ele mesmo dá o exemplo.
Então não tem por que a gente fugir disso, né? Não tem por que a gente não tomar isso pra gente e falar que é possível, né? Porque o próprio Jesus deu esse exemplo. Bom, pessoal, não sei, Carol, se você tem mais algumas outras coisas aí pra falar, mas isso aí. Eu queria só terminar, pelo menos assim, a minha parte aqui, falando que no final ele diz assim, olha, quem está recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. A conexão de tudo isso é... Bom, você estava falando sobre hierarquia no começo, olha só a hierarquia agora. Você está recebendo essa criança, está recebendo a mim, está recebendo ao pai. É exatamente isso. Você está nessa conexão entre toda a espiritualidade, a liderança, todo o caminho de bênção e de salvação para todas as pessoas. Caramba, mano. Isso não tem coisa melhor. Você se torna o menor e recebe o maior. É bom demais. Que lição, que parábola incrível, que ação parabólica extraordinária. É isso aí. Então, eu vou terminando por aqui. Obrigado, Carol. Obrigada, Adil. Papo gostoso, instrutivo. E a gente sábado que vem tá aí de novo para mais um vídeo. Então fica ligado para você poder acompanhar com a gente aqui no canal da IBNU. Pessoal, grande abraço para todos. Até semana que vem. Tchau.